Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo, no livro dos Salmos, no Salmo de número 90. Salmo 90. Nós vamos ter uma breve meditação nesse texto. Hoje quero lhes falar sobre a gratidão de moribundos. Espero que esse título tenha, de maneira minimamente, tenha desafiado você. Mas a gratidão de moribundos. Leia o Salmo 90, diz assim: Senhor, Tu és nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos a alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, obrigado por tua palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale. Pai, nos confronta. Abate os consolados e consola os abatidos. Que a tua boa mão esteja sobre nós e que teu Espírito sopre na medida em que ouvimos a tua voz. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Esse salmo, ele é um golpe definitivo em toda e qualquer forma de proeminência e orgulho humano. Não importa o quão alto cheguemos, não importa o quão famosos nos tornemos, não importa onde a gente pode chegar. O Elon Musk está planejando levar a gente em Marte. Não importa o quão alto possamos ir. A verdade bíblica é que a nossa existência ela é absolutamente efêmera. A nossa condição humana é passageira, é frágil, é repentina. A nossa condição humana é uma condição de moribundos. É uma condição de gente que vive sob a sina da morte. De gente que sabe que mais cedo ou mais tarde
É uma questão de tempo. A gente vai passar por essa vida. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai fechar os nossos olhos e seremos visitados pela morte. E mais, seremos esquecidos. Eu e você vamos morrer. Talvez nossos filhos se lembrem de nós. Se formos bons pais e avós, talvez os nossos netos se lembrem de nós com carinho. No máximo, nossos bisnetos talvez vão saber o nosso nome. E isso é o que vai perdurar, talvez, o nosso nome sobre a terra. Pergunto a você, você sabe o nome do seu trisavô? Você sabe o nome do seu tataravô? Acho que dificilmente você sabe. A não ser que você venha de uma linhagem assim de sangue azul, como o pessoal fala, né? Que você consegue traçar a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava geração da sua família. Eu ouso dizer que depois da nossa morte, em cerca de 50 anos, 60 anos, até o nosso nome vai ser esquecido sobre a terra. As casas onde moramos, talvez nem mais na nossa família esteja mais. O patrimônio que construímos, quer seja ele grande ou pequeno, ele já vai ter sido desfeito. O carro que a gente dirige, talvez já esteja num ferro velho há anos. A roupa que a gente veste vai ter sido dada. Uma das coisas mais angustiantes no tempo da pandemia, na experiência difícil que vocês sabem que passei em enterrar os meus pais no espaço de 2 semanas, foi chegar na casa vazia dos meus pais e ter que dar a roupa deles embora. Acredite, o funeral doeu, o sepultamento doeu, esvaziar o guarda-roupa doeu ainda mais. Encontrar aquela casa que antes estava cheia de neto, com muita música e barulho, estava silenciosa, entregue literalmente ao nada. Hoje meus pais vivem na minha lembrança. Mas, por exemplo, minha filha, infelizmente, não teve a condição de conhecer os pais, os avós. Então, os meus pais estão na minha lembrança e na lembrança das minhas irmãs, estão nas lembranças dos netos mais velhos da nossa família, meus sobrinhos mais velhos. Mas eu ouso dizer que os filhos dos meus sobrinhos, acho que não vão saber quem foi meu pai ou minha mãe. É justamente isso que esse texto está falando. Esse texto está dizendo que não importa quem sejamos, a nossa existência é frágil, repentina, passageira, e vou ofender você ainda um pouquinho mais. Insignificante. A não ser que a nossa vida seja entregue absolutamente para produzirmos dividendos eternos, esse é o único jeito de passar de maneira insignificante sobre a terra, os seus bisnetos não vão saber quem é você. Pouquíssimo tempo depois que você falecer, o seu patrimônio que você tanto rala e briga com a tua mulher, com teus filhos, para manter e sustentar, já vai ter ido embora. Já vai ter sido queimado pelos teus netos, pelos teus bisnetos. E olhe se chegar lá. E, meus irmãos, esse texto ele apresenta para nós essa verdade justamente num movimento de paradoxo. Se você olhar nos versículos iniciais desse salmo, o salmista ele faz questão de contrapor um Deus eterno, soberano, que existe para sempre, e um homem passageiro, frágil e efêmero.
Se você ler no versículo 1 comigo, você vai ver justamente isso. Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Muito provavelmente ele escreveu esse salmo durante o tempo em que ele estava andando com o povo de Deus no deserto, nos 40 anos da peregrinação no deserto. E ele está dizendo, nós somos passageiros. Agora, Senhor, tu tens sido literalmente a nossa casa, geração após geração. Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus, tu és soberano, Deus, tu és eterno, Deus, tu és autoexistente, a tua existência não é efêmera, não é insignificante, não é passageira. Agora, nós, homens, nós somos. Nós estamos fadados a viver sob a sina da morte. E foi tu mesmo, Senhor, quem estabeleceste isso. Visto que o pecado entrou na nossa experiência, veio junto à morte. E o versículo 3 diz para nós, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Então, pegou o contraste? Um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus absolutamente autossuficiente, que existe em si mesmo, que não precisa de absolutamente nada fora dele para ser, e eu e você. Pó. Sabe aquele negócio que sobra na nossa pá de lixo, depois que a gente varre a casa? É disso que somos feitos. Pó. Esse salmo começa golpeando o nosso ego. Esse salmo começa golpeando qualquer pretensão megalomaníaca. Esse salmo começa golpeando de maneira absoluta a nossa mania de querer ser Deus. Desde o jardim, nós queremos ser Deus. Eu não sei se você sabe, eu não sei se já corrigiram, mas muitos, dentro da tradição evangélica, acham que o primeiro pecado foi o pecado da desobediência. Não. O primeiro pecado foi o pecado de querer ser Deus. Porque a serpente chegou para Eva e falou, Eva, no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus. A desobediência é o mecanismo que entrega o que Eva queria. Eva queria ser Deus. Porque essa condição mortal, essa condição de gente que vive de maneira efêmera não é suficiente, não. Esse lugar de gente, de humano, não. Ser desejante, não. Eu quero ser Deus. Aí a gente constrói impérios. Sobe por essa vida. E não tem problema a gente querer aspirar coisas bacanas, ter uma boa casa, dar uma boa educação para os nossos filhos. Nenhum problema sobre isso. O problema é quando essas coisas se tornam as coisas que sustentam a nossa existência. Aí a gente vive para isso, né? A gente vive por isso. Só que isso daí, de novo, é efêmero, é passageiro. Teus bisnetos não vão saber quem você é. Meus bisnetos não vão saber quem eu sou. Versículo 10 diz assim, os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Diante do fato que a vida humana é uma vida que acontece no corredor da morte, diante do fato de que desde que nós nascemos, nós percorremos o corredor da morte, diante do fato de que a nossa vida ela é efêmera
e a certeza, como diz, a sabedoria popular, única é a da morte, a pergunta que se levanta então é: o que eu faço com a minha vida? Porque se eu pudesse viver eternamente, essa pergunta talvez ela não interpelasse tanto a mim e a você. Mas visto que a gente vai passar de uma maneira rápida sobre a terra, visto que a gente vai ser esquecido daqui a pouco, visto que a nossa existência não vai fazer muito sentido muitos anos depois que a gente já tiver ido, o que a gente faz com a nossa vida? Como um bom batista, um bom sermão batista, 3 respostas. A primeira delas, versículo 12. Volta-te, Senhor. Desculpa, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Tudo aquilo que é escasso, a gente conta na ponta do lápis na nossa casa. Você já percebeu? Quando a grana está curta, a gente vai contando na ponta do lápis. A gente vai fazendo conta. Coisas escassas. Lá em casa rola uma briga pelo doce. E por causa disso o doce é sempre escasso. Aí quando tem doce, Isabela e eu, a gente fica brigando. Aí pega lá o chocolate, a gente quebra em 2, assim. Aí quebra em 3, Aí, agora tem que quebrar em 3, porque a Antonella parece que herdou essa formiguice para doces, E aí então, aquele doce que quebrava em 2, agora quebra em 3, porque é escasso, Aquele pão de queijo, que antes tinha 1 para mim, 1 para Isabela, agora é 1 para 3. Aí, tudo que é escasso, meus irmãos, exige de nós sabedoria na administração. Se vida fosse algo absolutamente abundante, se a gente vivesse despreocupado com a morte, se a gente vivesse sem consciência da nossa finitude, a gente não seria interpelado por essas coisas. Mas visto que a vida ela é escassa, visto que vida é pouco, e a vida que a gente vive muitas vezes é uma vida difícil, como está dizendo o texto, os anos da nossa vida às vezes são difíceis, são duros. Conheço gente na minha caminhada pastoral que viveu às vezes 50, 60, 70 anos e foram 50, 60, 70 anos de miséria. Então, porque a vida é escassa, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é fazer literalmente a contabilidade da vida. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que a gente não desperdice esse recurso tão escasso que a gente tem com tolices. E você já percebeu que a gente desperdiça a vida com tolice? A gente perde a vida querendo ganhar dinheiro, gente. A gente perde a vida brigando pela marca do carro que a gente dirige. A gente deita os melhores anos da nossa vida querendo construir coisas que em alguns meses os nossos herdeiros vão queimar. A gente, no meu caso, sou um acadêmico, você sabe. Minha vida tem sido estudar e colecionar diplomas. Aí a gente morre, gasta a juventude, gasta a saúde, gasta os melhores dias para pendurar um diploma que quando eu morrer minha filha vai fazer assim, vai rasgar, vai virar fogueira. Porque se tem uma coisa que o pecado faz com a gente, faz com que a vida vá literalmente para o ralo e a gente nem perceba. O pecado nos dá uma percepção diminuta e curta da vida, e aí a gente só consegue enxergar aquelas coisinhas que estão perto da gente. Eu nunca briguei com a Isabela por coisas importantes. Eu nunca briguei com a Isabela pela vida espiritual da Urbana. Nunca briguei com a Isabela por uma série de mensagens que eventualmente eu ia pregar aqui a você num domingo, numa série de domingos. Nunca briguei, eu só brigo com a Isabela por causa de tolice. É o lixo que tem que levar,
é a toalha em cima da cama. Eu nunca briguei com a Isabela por coisas importantes. Isso mostra a nossa tolice. Aí vem o Moisés dizendo, olha, agora que você entendeu esse contraste, Deus e você, eternidade, efemeridade, força e suficiência, fragilidade. Então, se tem uma coisa que eu e você precisamos, é de sabedoria para administrar esse recurso escasso que nós chamamos vida. Aí, por causa disso, a gente precisa aprender a parar de brigar por umas coisas tão tolas. Já perdi a paciência para algumas coisas, algumas tolices que algumas ovelhas trazem para o gabinete para mim. Apesar de ser pastor e amar estar com as minhas ovelhas, mas eu realmente já perdi a paciência. Depois que eu saí do tubo, meus irmãos, em março de 2021, depois que eu descobri, depois que você encara a morte face a face, a morte faz assim para você. E aí, bora? Aí você descobre que tem tanta coisa inútil nessa vida. O salmista está dizendo, não precisa chegar no flerte da morte para que você aprenda que eu e você precisamos de sabedoria para viver. Não chegue na cama da UTI, por favor. Não chegue no fim do teu casamento, por favor. Não perca os teus filhos para você ter que aprender que eu e você precisamos de sabedoria do alto para administrar esse recurso escasso que nós chamamos vida. Segundo lugar, Senhor, ensina-nos a nos satisfazer em Ti. Versículo 14 diz assim, satisfaze-nos pela manhã com Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. É interessante que na mesma medida em que o Moisés ele diz assim, olha, você precisa de sabedoria para aprender a viver, você precisa encontrar o lugar certo da satisfação da vida. Porque, como eu disse a você, a vida é curta, né? E, em alguma medida, a filosofia lá do Carpe Diem, que diz, olha, já que a vida é curta, aproveita a vida, em alguma medida eles estão falando alguma coisa que é, eu quero ser muito cuidadoso no que eu vou dizer, mas em alguma medida é verdadeiro. Porque, afinal de contas, ninguém quer passar sobre essa vida de uma maneira miserável, né? Ninguém é masoquista existencial, né? Que fala, olha, cheguei a este mundo. A Antonella, minha filha de 3 anos de idade, que olha para a vida como, enfim, um recurso que ela tem bastante na mão, né, para viver ainda, ela olha para a vida e ela quer ser feliz, a minha filha. Ela quer encontrar satisfação. E ela fala muito do futuro, ela fala muito, papai, quando eu crescer, eu vou fazer isso. Papai, quando eu crescer, eu vou fazer aquilo. Porque a Antonella tem um pouquinho mais de vida do que eu, na mão. Então ela sonha. E acredite, o que ela quer sonhar, como eu e você, ela não acorda e fala assim, papai, acordei hoje, quer saber? Quero ser miseravelmente infeliz sobre essa terra. A Antonella nunca fez isso, nunca falou isso para mim. Porque nenhum de nós, meus irmãos, a gente quer andar sobre essa terra e ter um mínimo de satisfação, de realização. E aqui eu quero me deter nesse dia de ação de graças. O texto diz, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal. Sabe o que o salmista está dizendo aqui para mim e para você? Que o amor de Deus, a fidelidade de Deus, isso tudo que a gente acabou de cantar, de lembrar, de professar, tudo isso precisa ser o objeto final da nossa satisfação. Porque se a nossa satisfação, como eu disse a você, estiver nessas coisas efêmeras dessa vida, somos os mais miseráveis seres humanos que andam sobre essa terra. A gente respira fuligem de metrô. Essa transmissão está indo para a internet. Você que está longe, o paulista ele tem o privilégio, né, de enxergar o ar que respira, graças à poluição, né? Nós temos o privilégio, como paulistas que somos paulistanos, a gente pega o busão, né?
Aí a gente vai para o metrô, a gente respira fuligem de metrô, a gente respira CO2 da poluição, numa tentativa de encontrar algum tipo de satisfação ou realização. A gente rasteja sobre o pó dessa terra, tentando achar algum tipo de coisa que justifique a nossa existência, né? Que nos dê algum senso de realização. Aí vem o salmista dizendo para mim e para você: você quer encontrar um senso de realização? O amor de Deus, ele precisa ser suficiente a você, para que você ande sobre essa terra satisfeito e feliz. Se é Deus e mais o carro, se é Deus e mais a família Doriana, se é Deus e mais o meu trabalho, se é Deus e mais a minha carreira, se é Deus e mais o meu dinheiro, então não é Deus, é o trabalho, é a família Doriana, é a carreira. Então, já que a vida é curta, Senhor, ajuda-nos a ter satisfação em Ti, porque essa é a única satisfação que vale a pena e é a única satisfação que de fato é perene, porque todas as outras coisas elas são passageiras. O que você está celebrando hoje aqui? Você está celebrando as bênçãos que você recebeu ou você está celebrando o Deus que tem te abençoado? Você está celebrando as vitórias que você recebeu, a promoção que você recebeu, o carro que você trocou esse ano, a casa que Deus te deu, enfim, eventualmente até a família Doriana que Deus graciosamente te ofereceu? Ou você veio para esse lugar essa noite falando: Senhor, a minha satisfação não está nas bênçãos que tu me dás, mas está em Ti. O que eu e você estamos fazendo aqui hoje? É tolice achar que a nossa vida ela é sobre as coisas que a gente possui ao nosso redor. Finalmente, o texto diz: esteja sobre nós, versículo 17, a bondade do nosso Deus soberano, e consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. É interessante que o salmista, ele diz: já que a vida é curta, já que a vida é passageira, já que eu sou absolutamente efêmero e tudo que diz respeito a mim é insignificante, eu preciso de sabedoria, eu preciso encontrar satisfação no meu Deus e não em outras coisas. E em terceiro lugar, leva a bom termo, Senhor, as obras das nossas mãos. Porque alguma coisa a gente tem que fazer, né? Já que a vida é curta, já que a vida vai passar rapidinho. Estava conversando com o irmão aqui que eu não vou nomear, porque eu não falei com ele, não falei que eu ia citar ele. Mas ele virou para mim e falou assim: Isaac, a gente chega numa idade que a gente começa a perceber que a gente precisa aprender a fazer alguma coisa com a vida que a gente tem na mão. O que eu vou fazer com a vida que eu tenho? Ou a pergunta que eu vim fazer para você, que eu estou fazendo para mim ultimamente é: o que eu vou fazer com o resto da vida que eu tenho adiante de mim? Alguma coisa a gente tem que fazer. E aí a gente lê esse texto de uma maneira errada, achando que, então eu vou lá trabalhar, então eu vou lá me envolver com as coisas dessa vida, e Deus ele vai fazer prosperar os meus planos, Deus vai me fazer prosperar os meus impérios, Deus vai fazer prosperar as minhas ideias e aquilo que eu desejo, Deus vai fazer prosperar, porque afinal de contas eu estou orando e falando: Senhor, então leva a bom termo a obra das minhas mãos. Não! Lembre-se que quem está falando isso é Moisés. E a obra que Moisés tinha recebido para fazer era liderar um povo e conduzir esse povo até onde Deus tinha mandado ele fazer. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor,
aquilo que o Senhor disse para eu fazer, aquilo que o Senhor disse para esse povo ser, então realiza. Isso leva a bom termo. Deus não está, já estou adiantando aqui, Deus não prometeu a Mega Sena da virada para ninguém, tá? Deus não prometeu promoção para ninguém. Deus não é, enfim, mero concessor de bênçãos e escrivão celestial de riqueza dos outros. Mas Ele tem todo o desejo de fazer prosperar a obra que Ele colocou em nossas mãos. Ele tem todo o desejo de fazer acontecer aquela obra que nós recebemos dEle para realizar em nome dEle. Ele tem todo o desejo de ver os sonhos dEle sendo realizados por meio do labor de nossas mãos. Já que a vida é curta, Senhor, me dá sabedoria para viver. O recurso é curto, é escasso. Eu preciso administrar com muita sabedoria para valer a pena. Senhor, me ajuda a ser satisfeito em Ti, porque todas as outras satisfações, elas são passageiras e efêmeras. E, Senhor, já que a gente vai pôr a mão em alguma coisa, que seja pôr a mão naquilo que o Senhor quer que a gente ponha, e leva a bom termo o trabalho das nossas mãos. Aí talvez você esteja pensando, o que isso tem a ver, Isaac, com o dia de ação de graças? Muito simples. Em primeiro lugar, agradeçamos a Deus por Jesus Cristo, o homem sábio, perfeito, que nos ensina a viver. Eu e você, quando a gente busca a sabedoria de Deus, a gente não procura um compêndio filosófico, sabia? Cristãos, quando eles estão em busca de sabedoria, eles não estão buscando um compêndio filosófico ou páginas de um livro empoeirado. Porque Deus nos deixou o modelo de sabedoria de viver na pessoa do seu Filho, Jesus. Como é que eu vou ser sábio? Como é que eu vou encontrar uma humanidade sábia que anda sobre essa terra? Olhe para Jesus. Como é que eu vou encontrar satisfação para viver sobre essa terra dura, que me abate, que me fere, que tem um poder lascado de me abater? Seja como Jesus. Porque em Jesus a gente encontra esse modelo de vida prático, de gente que é satisfeita em Deus. Como disse Jesus, o meu negócio, o meu pão, a minha satisfação é fazer a vontade do meu Pai. E como é que eu vou botar a mão naquilo que é aquilo que Deus tem para mim, pastor? Simples. Sendo como Jesus, que diz que não seja feita a minha, mas a tua vontade, Pai. Nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. Ele que nos dá a sabedoria para viver. Nele encontramos a satisfação real para andar sobre essa terra. E em Jesus a gente encontra os propósitos onde a gente pode deixar correr esse recurso chamado vida. Não sei como você entra aqui, mas eu vim convidar você a agradecer por Jesus. Porque nele a gente encontra essas coisas. Quando foi a última vez que você olhou para o céu e falou, obrigado, Pai, por teu Filho Jesus. Ele me ensina a viver. Ele me ensina a administrar e fazer a contabilidade da vida. Para encerrar, tem 2 lugares que a gente faz a contabilidade da vida, diz a sabedoria popular. O primeiro deles é o nosso travesseiro. Todas as vezes que a gente deita, na cama, o travesseiro é o auditor contábil, que a gente fica lá fazendo a contabilidade da vida. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. As crianças,
os filhos, o dinheiro, a carreira, a gente fica lá no travesseiro, né? O travesseiro é o nosso companheiro da contabilidade da vida. Esse é o lugar. E sabe onde é que a gente faz a contabilidade da vida? Quando a vida está acabando. No leito do hospital, quando a gente está vislumbrando a morte de perto e ela está fazendo assim, tudo bem? Como é que você está? Aí a gente começa também a fazer a contabilidade da vida. A gente manda chamar o pastor, está lá no hospital. A gente manda levar o dinheiro lá para quem tem que cuidar, né? A gente entrega a senha. Eu fiz isso. Eu recebi a notícia, o médico falando assim, se eu não te entubar nas próximas horas, você não acorda vivo amanhã, Isaac. Aí eu faço a contabilidade da vida. Corri, peguei o celular, levei e mandei as senhas para o meu sogro. Falei, sogro, tá aí as senhas. O banco, as coisas, a gente vai começar a fazer a contabilidade da vida. A gente não precisa chegar no fim da vida para fazer a contabilidade da vida. Basta a gente lembrar que nós já estamos vivendo sob a sina da morte. A nossa vida inteira, do início ao fim, acontece no corredor da morte, porque somos moribundos, do início ao fim. Então o jeito de viver é buscando sabedoria. O jeito de viver é satisfação, encontrando satisfação em Cristo. O jeito de viver é a gente absolutamente querer fazer o que Deus quer que a gente faça. Aí dá para chegar num dia como esse e celebrar um Deus grande. Aí dá para chegar num dia como esse e não agradecer só por bênção, mas agradecer por uma vida que o Pai nos dá. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado por tua palavra e por esse lembrete de Moisés. Pai, somos todos moribundos. Estamos todos vivendo sob a sina da morte. Quer mais perto, quer um pouco mais distante. Estamos todos no corredor da morte. E porque a vida é escassa, é um recurso escasso, nos dá sabedoria. E obrigado pela sabedoria que a gente encontra em Jesus. Nos dá satisfação. E obrigado pela satisfação que a gente tem em Jesus. E nos dá o privilégio de participar da obra que o Senhor tem para nós, como fez Jesus. E que a tua boa mão esteja sobre nós. Nós oramos assim no nome dele. Amém.